Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Cleiton Natal, professor de língua portuguesa aqui do Gran Curso Online. Estou aqui para fazer uma revisão em exercício com vocês, né, em cima das provas da IBFC. Nós vamos revisar aqui por conteúdo, né, por conteúdo. Eu poderia não fazer assim, não fazer por conteúdo e chegar aqui, pegar uma prova inteira de fazer da questão 1 à questão 10. Poderia fazer isso? Poderia. Mas eu acho que perde no aspecto didático a aula. Vai perder no aspecto didático. Então nós vamos revisar por conteúdo, pegar 3, 4 questões de crase, algumas questões de período composto, algumas questões de concordância. Então a gente vai fazer uma revisão por conteúdo. Legal? Beleza? Vamos revisar aí. Eu quero falar um pouquinho desta banca. Rapidamente. Um breve comentário aqui. Professor, essa banca, ela é fácil mesmo, como as pessoas falam por aí? Sim, é fácil. Professor, mas eu estou fazendo em casa sozinho e estou achando tão difícil. O fácil é relativo. Quando eu digo fácil, para aquela pessoa que já pegou uma certa teoria, já está estudando há um tempinho, né? Porque é fácil, é relativo. Se você não sabe nada, você vai pegar uma coisa, vai ser difícil, né? Mas, para quem já tem uma certa base, é uma prova muito tranquila. Nós não vamos ter nem a oportunidade de aprofundar nesse curso. Eu vou bater objetivamente nas questões da IBFC, que é uma prova normativista no aspecto gramatical, ela cobra a regra mesmo, ela tira as questões do texto, mas aplica pouco ao texto, porque uma coisa é eu tirar do texto, outra coisa é usar o texto, os fundamentos do texto, né? Há um distanciamento nisso. A IBFC não, é uma prova gramatiqueira, né? Que cobra ali a regrinha mesmo. Mas eu vou bater, vou te ensinar e você vai ficar fera nisso aí, eu tenho certeza disso. Beleza, galera? Eu tenho certeza que você vai aprender aqui comigo e vai gabaritar essa prova. O problema da prova fácil é que a gente tem que lutar para gabaritar. Para gabaritar mesmo, né? Para fechar a prova, e esta vai ser a nossa pegada aqui com as provas da IBFC. Vamos fechar. Separei questões aqui de 2015, 2016 e 2017, deste ano também. Tem questões novas aí, beleza, galera? Tem só questões novas aí. Tem uma outra que pode ser 2013, mas assim, 90% das questões são novinhas, beleza? São questões de 2015 até agora 2017. Tudo bem, galera? Então, confie em mim, vou me esforçar aqui para que o trabalho atinja os objetivos, quer que você faça essa revisão, fique bom nessas provas da IBFC, beleza? Conte comigo aí nisso aí. Vamos juntos? Vamos lá. Elite. Vamos começar por uma matéria, crase. Questão 1, matéria tranquila. No fragmento, precisava contar uma coisa à mulher. A crase ocorre basicamente devido à regência do verbo precisar e o complemento feminino. B, a construção de uma locução adverbial. Tal. C, ao A inicial de uma locução prepositiva. A regência do verbo contar. Tem as alternativas. Ele quer saber o motivo pelo qual você usa sinônimo indicativo de crase. Quem foi meu aluno em teoria aqui já sabe que eu trabalho com 3 regras em crase. Opa. Deixa eu fechar aqui. Crase. Eu trabalho com 3 regras nessa matéria, né? Professor, crase é uma palavra grega que significa mistura, fusão. Regra número 1. Vamos à regra 1. O que vem a ser a crase, professor, nesta regra número 1? Vamos brincar comigo aqui. Essa regra é a que mais é cobrada em concursos públicos. Vamos lá. Quem fez a teoria comigo já viu, mas eu vou fazer uma pequena revisão. Ela marca a fusão de um A, preposição, vai ser bem rapidinho, tá? Porque o nosso curso não é de teoria. A preposição mais a artigo, ou as, né? Se eu tiver a preposição... Opa. Se eu tiver a preposição mais o artigo, quem pede a preposição, professor Cleiton Natal? O regente.
Quem admite o artigo, professor Cleiton? O regido. Opa. O regido. Então, eu sempre vou analisar regente e regido. Sempre analisarei regente e regido. Então, quando eu digo assim, refiro-me à reforma. Refiro-me a reformas e, vamos lá, refiro-me às reformas. Saca só, essas três alternativas aqui, essas três assertivas. Quem é o regente aqui? O verbo. Quem é o regido? A palavra reforma. Então eu sempre vou analisar regente e regido. Então vamos lá, galera. Elite, quem se refere em transitivo indireto. Quem se refere a. Quem se refere a. A palavra reforma admite artigo a? Sim, eu digo a reforma. Então eu tenho um regente que pede preposição, que é o verbo referir-se, e tem um regido que aceita artigo. Aí eu coloco o sinal indicativo de crase. Então, gente, o basicão da crase é isso. Vamos lá rapidinho? Você olha o regente que pede a preposição e olha o regido que admite o artigo. Se eu tiver os dois as, eu coloco a com sinal indicativo de crase. Então, quem se refere a, tem preposição. A palavra reforma é de gênero feminino? Sim. Admite artigo? Sim. Então eu tenho a fusão. Regra 1, a crase é a fusão da preposição mais artigo. Né? Sinal indicativo de crase. Olha a segunda construção. Quem se refere a. A palavra reformas aceita artigo? Sim, mas para ter artigo tem que ter S, porque reformas é plural. Então esse A aqui, ele só é uma preposição. Não tem como eu falar aqui em artigo, porque para ser artigo, olha para mim aqui no quadro, ele deve concordar com o substantivo. Deveria ter o S. Então não tem, não coloque sinal indicativo de crase. É muito comum em provas isso aqui vir com sinal indicativo de crase. Errado, não coloco. Refiro-me às reformas. Vamos lá? Próxima. Quem se refere a. Se tem S, tem artigo? Tem. Sinal indicativo de crase. Acabou. Por quê? Tem preposição, se tem S, tem artigo, sinal indicativo de crase. Então, galera, olhe para mim. Você não precisa de decoreba, é analisar regente e regido. Regente é o termo responsável por pedir a preposição, o regido é o termo que admite o artigo. Então, quando eu digo aqui, vamos lá? Ó. Obedeço. Obedeço a ela. Vamos parar para pensar. Obedeço a essa mulher. E obedeço a você. Vamos parar para pensar nessas construções aqui, rapidamente. Nossa revisão, tá? O nosso curso é em exercício, mas vou revisar porque depois eu respondo rapidinho. Vamos lá. Quem obedece, obedece a. A palavra ela aceita artigo? Olha para mim. A palavra ela aceita artigo? Eu falo ela é bonita, ninguém fala a ela é bonita. Não aceita. Não aceita. Olha essa palavra essa aceita artigo. Eu falo essa mulher é bonita, ninguém fala a essa mulher é bonita. Eu falo você é inteligente, ninguém fala a você é inteligente. Então, quer dizer o seguinte, professor Cleiton Natal, vamos passar lá, que eu não coloco sinal indicativo de crase nesses três casos, porque esse a é só preposição,
esse a é só preposição e este a é só preposição. Tudo sem sinal indicativo de crase. Então, se você quiser saber se um termo aceita artigo, olhe para mim. Pense. É lógico, eu não vou colocar sinal indicativo de crase antes de palavra masculina, porque palavra masculina não aceita artigo a, aceita artigo o. Então é só pensar. Se você quer saber se uma palavra aceita artigo, joga numa frase. Eu falo, você passou no concurso. Ninguém fala, ah, você passou no concurso. Você não precisa de regrinhas, de decorebas. Ah, vou decorar os casos que eu não uso, o sinal indicativo de crase, as palavras que não aceitam. Você não precisa disso. Você tem de pensar. Eu falo, ela passou no concurso. Ninguém usa artigo numa frase dessa. Ninguém vai falar, ah, ela passou no concurso. Vocês estão me entendendo, gente? Então, é isso. Então, a regra 1, galera, é baseada em preposição mais artigo. Eu não estou num curso de teoria. É uma breve revisão. Regra 2, vamos lá? Anote aí, por favor. Regra número 2. A regra 2 eu falo assim, ó. Agradeci aquela aluna. Olha o verbo agradecer, Lite. O verbo agradecer, se referindo à pessoa, ele pede preposição, tá? Você não agradece o Pedro, você agradece ao Pedro. Quem agradece, agradece a alguém. A palavra aquela aceita artigo? Olha aqui pro gato. A palavra aquela aceita artigo? Eu falo, aquela aluna passou no concurso. Ninguém fala, ah, aquela aluna passou no concurso. Não aceita artigo. Mas mesmo assim, colocaremos sinal indicativo de crase. Professor Cleiton Natal, por quê? Aqui já é, por isso que é regra 2, aqui não tem nada a ver com artigo. Vamos lá, pro slide? Vamos pro slide? Por que eu coloco? É a fusão da preposição mais o a do aquela. Não tem nada a ver do artigo, com artigo. Então essa regra 2, o sinal indicativo de crase se faz em razão da preposição mais os pronomes. Desculpa. Aquela ou aquelas. Aquele ou aqueles. Aquilo ou aqueloutro. Até o aquele masculino. Aqueloutro. Tá bom? Essa é a regra 2. Estou sendo bem básico, bem o nível da IBFC. Eu não estou inventando. Então vamos lá, galera. Olha aqui pro gato. Regra 1. É preposição mais artigo. Quer saber se a palavra aceita artigo? Você vai pensar. Regra 2. Preposição mais o pronome demonstrativo. Por que não tem nada a ver com artigo? Essas palavras não aceitam artigo, mas a fusão é feita de quem? Da preposição mais o a que já existe nessas palavras. Estão me entendendo? Vamos à última regra, porque a gente já faz rapidinho todas as questões. Vamos lá? Pro slide. Professor, mas isso é bom demais, cara. Agora vamos à regra 3. Você que já fez o curso aí comigo, você já viu essas regras, você está revisando. Regra 3. A regra 3 é a regra das expressões fixas. Olha que lindo. Regra das expressões fixas. Regra das expressões fixas. Você vai anotar em casa aí? Olha só, olha para mim. A regra 3. O que são as expressões fixas? Há sinal indicativo de crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas. Por isso que eu chamo de expressões fixas. Só o fato de ser a locução, nós colocaremos o sinal indicativo de crase. Vamos a exemplos? O exemplo dos mais batidos é esse aqui, ó. Tá lá no restaurante. Coma à vontade por tantos reais. Você não vai comer à vontade. Você vai comer a comida, comer o arroz, o feijão. Esse à vontade é o modo. É uma locução, desculpa, adverbial feminina. É uma locução feminina. Eu coloco o sinal indicativo de crase e coloco.
Independente de o regente pedir ou não preposição. Se eu digo assim para vocês, ó. Vendo somente à vista. A vista não é o que eu estou vendendo, é o modo. É uma locução adverbial feminina. Quando você fala assim para mim, ó, professor Cleiton, às vezes eu estudo às vezes, tempo, frequência, locução adverbial feminina. Comprei a crédito. Não uso, porque eu falo o crédito. Crédito é uma locução masculina. Isso é só nas locuções femininas. Só nas locuções femininas, tá? Só nas locuções femininas. A crédito eu não uso. Beleza? Locuções prepositivas. À procura da felicidade. Ó, coloca sempre. Porque aqui, ó, da é de mais a. É uma locução prepositiva. À espera de um milagre, à espera de, também que sempre coloca. Locução prepositiva. Né? À custa de fulano, eu vivo à custa de fulano, professor. De. À custa de. Locução prepositiva feminina, tá? À procura de, à espera de, à custa de. Você não vai usar em a partir de, jamais, porque é de verbal do verbo partir, tá? Jamais. Pode decorar. Locução conjuntiva. À medida que malho, fico forte. À medida que, termina em conjunção, locução conjuntiva. À proporção que, locução, só são essas duas, conjuntivas, são expressões fixas. Então vamos fechar aqui, ó. Vamos lá, fechar. Regra 1 é a mais importante, preposição mais artigo. Acabando a revisão. Agora a gente detona a correção. Regra 2, preposição mais demonstrativo, tem nada a ver com artigo. E regra 3, expressões fixas. Estou fazendo um resumo com você, olhe para mim, para você arrebentar na prova. Locução feminina, precisa analisar regente e regido? Não. Nem as adverbiais, nem as prepositivas, ó. A espera de, a custa de, a luz de, a distância de, são locuções prepositivas. Uso sempre, expressões fixas, a medida que, a proporção que, como locução conjuntiva, também utilizo. Beleza, galera? Agora vamos fazer as questões? Vamos lá. Questão. Vamos detonar. No fragmento, precisava contar uma coisa à mulher. A crase ocorre basicamente devido. Gente, vamos ver o motivo? Olha, o regente aqui, sabe quem vai ser? Não é regência nominal, não, é verbal. Precisava contar uma locução verbal. Você olha para o último verbo. Quem conta, conta algo, que é uma coisa. Mas conta algo a alguém, a mulher. Quem conta, conta algo, mas conta algo a. Aqui pede preposição a, o verbo contar. Mas o artigo de mulher coloca o sinal indicativo de crase. Então, o sinal indicativo de crase aqui, o regente é o contar. Eu conto algo a alguém. Aí ele falou assim, a crase ocorre basicamente devido à regência do verbo precisar? Não, o verbo precisar é o auxiliar, quem manda aí é o principal. A questão de uma locução adverbial? Não, isso não é uma expressão fixa. Locução adverbial é à noite, às vistas, a prazo, à tona, né? Não. Ao a inicial de uma locução prepositiva? Não, muito menos, nada a ver. A regência do verbo contar e o complemento feminino aí, é verdade, letra D de dado. E a aplicação disso aqui, gente, qual regra?
Regra, que é a que mais cai em prova. Oh, meu Deus. Esse negócio aqui não tá bom, não. Regra 1, tá? Regra 1. Então, letra D de dado. Próxima. Agora é detonar. Vamos lá, Elite. O emprego do acento grave em às vezes aparecem nos rostos sorrisos de confiança? Aparecem quando? Às vezes. Nós estudamos agora. Aparece às vezes. Tá se vendo ao verbo? Tá. Dá uma ideia de tempo, de frequência. Esse às vezes é uma expressão fixa. É uma locução adverbial, feminina. Que regra é essa que eu trabalhei com vocês? Confira lá na minha revisão. Regra 3. É bom revisar, gente. Regra 3. Aí ele fala, o emprego sonante justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Pela mesma razão. Vamos lá. Quem entrega algo, mas entrega algo a alguém. Isso aqui é um objeto direto. Isso aqui é um objeto indireto. Beleza. Regra 1. Manteve-se sempre fiel às suas convicções. Quem se mantém fiel a alguma coisa. Preposição mais artigo de suas convicções. Agora, ó. Saiu às pressas. Saiu às pressas. Essa é a resposta, olha. Às pressas é o modo. É o modo. É mesmo, professor? É o modo. Então, o que é isso? É uma locução adverbial feminina. Regra 3, você confere na minha revisão rápida, que eu fiz com vocês agora aí. Você confere agora. Né? Regra 3, ó. Regra 3, locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, eu coloco sinal indicativo de crase. São expressões fixas, né? As experiências dedicou sua vida às experiências. Quem dedica algo a alguma coisa. Regência ou dedicar, mais artigos, sinal indicativo de crase. Regra 1, deu retorno às fãs. Quem dá retorno a alguém. Preposição mais artigo, regra 1. A única que é uma expressão fixa é o modo, que dá a ideia de modo às pressas. É a letra C, que bateu com locução adverbial aqui. Letra C. Próximo, Elite. Em logo passa a condição de rotina, ocorre acento grave indicativo de crase dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo. Assinale a que não ilustra um erro de emprego desse acento. Ela quer, ó, logo passa a condição de rotina. Se passa, passa a palavra condição aceita artigo, beleza. Agora, olha as próximas. Ele quer o seguinte, ocorre o acento grave indicativo de crase dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo. Assinale a que não ilustra um erro. Então, ele quer a que não tem erro. Vamos lá. Logo, passa, se passa, passa a. A palavra esta aceita artigo? Olha aqui para mim, por favor, no quadro. A palavra esta aceita artigo? O que eu te ensinei? Pensar. Não precisa decorar nada. Eu falo, esta situação de rotina é terrível. Ninguém fala, esta situação é terrível. Então não tem como colocar sinal indicativo de crase aqui. Porque a palavra esta não aceita artigo. Esta mulher é terrível. Ninguém fala, esta mulher é terrível. Não aceita artigo. Então está errada essa. Vamos lá? Olha a segunda. Se passa, passa a. Para ter artigo nessa, o que eu te ensinei? Tem de ter o S. Tem S aqui? Em situações, não. Então tá errado, tem que ser sem sinal indicativo de crase. Eu até te dei exemplo lá na revisão nossa, ó, na nossa revisão valiosa, que é esse exemplo aqui, ó. Não coloco porque não tem artigo. Para ter artigo tem que concordar com o substantivo reformas. Estão lembrados disso? Então não coloco. Opa. Olha a próxima. Logo passa, se passa, passa a. Fazer é verbo. Eu aprendi que não coloca esse indicativo de crase. Não, mas até isso é lógico. Por que você não coloca? Olha para mim. Verbo, galera, é considerado palavra de gênero masculino. Tanto é que eu vou substantivar o verbo amar. O que eu falo? O amar. O verbo olhar, o olhar. Verbo não aceita artigo a.
Tudo bem? Por isso que não usa. Vamos lá? Logo passa a um contexto de rotina. Esse a um contexto de rotina é um artigo indefinido. Como é que eu uso o artigo definido junto a com um indefinido junto um? Não tem como. Então a resposta é a letra E. As questões são fáceis, cara. Você vai gabaritar. Logo passa, se passa, passa a construção, aceita artigo A. Eu falo a construção da rotina é importante. Tem preposição mais artigo. Eu formo a frase, ó, a construção da rotina é importante. Aceita artigo. Então ficou letra E. Questão 4. E quando se estendeu a mão àquela que tanto amara? Eu estendo algo, olha aqui o regente, a alguém. Mais o a do aquela. Isso aqui é regra 2. Preposição mais o a do demonstrativo aí. Há uma ocorrência de crase sobre a qual faço o seguinte comentário corretamente. Trata-se de um caso facultativo em função do pronome demonstrativo, maconha. Nada a ver. É obrigatório. Porque quem estende algo a alguém. Né? Mas o a do aquela é obrigatório. Né? Não deveria ocorrer em função da falta da preposição a? Nada. Quem estende algo a, nada a ver. Tem preposição. Estende algo a alguém. O acento grave deveria ser deslocado para o outro a aqui. Não, nada a ver. Aí eu vou entregar aquela que tanto amara a mão. Entreguei a mulher a mão? Não. Eu entrego a mão àquela que tanto amara. Ocorre devido à regência do verbo estender. Que seria estender, não entregar, né? Desculpa. Verdade. E sua relação com o termo regido. Isso, que o termo regido, que é aquela. Resposta, letra D de dado. Arrebentamos. Arrebentamos. Próxima elite da língua. Olha lá. No fragmento, o estranho é que, independentemente da sua orientação em relação à carne, sem relação em relação a, carne aceita artigo, regra 1, ocorre um exemplo de crase. Ao reescrever-se um trecho desse fragmento, substituindo o vocábulo carne por outras construções, aponte a única opção que o acento grave estaria sendo usado corretamente. Então só tem uma correta. Só uma correta, não esqueça. Independentemente da sua orientação em relação, regência nominal isso, tá? Não é só verbo que pede preposição. Se é relação a. Em relação a quê? Você faz pela leitura. A palavra relação pede preposição ou não pede? Pede. Porque se é em relação a alguma coisa. A palavra escolha é de gênero feminino? É a escolha foi feita. Já achamos a resposta, a letra A. A B está errada. Independente da sua orientação em relação a uma alimentação, uma é um artigo indefinido. Como é que eu uso o crase com o artigo definido, botando aqui tudo junto? Não tem como. Independente de sua orientação em relação a alimentar-se, é verbo. Eu acabei de falar. Verbo não aceita artigo a. Próxima. Independentemente da sua orientação em relação, sem relação em relação a. Para eu colocar artigo aqui, tem de ter S. Então não tem artigo aqui. Então eu não coloco sinal indicativo de crase. Não existe artigo. Beleza? Beleza, professor Cleiton Natal. Estamos arrebentando. 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 Então a resposta ficou letra A. A resposta ficou letra A. Olha para mim. Galera, fiz uma revisão com vocês, usei um pouco de tempo para fazer uma revisão teórica e fiz 5 questões da IBFC. Terminamos a revisão de crase. Falei para vocês, eu não vou inventar questões. O nosso curso, o compromisso dele é com a IBFC. Se a banca é básica, a gente vai cobrar de uma forma que a banca cobra. Pelo seu tempo é valioso, você que vai fazer essa prova. Beleza? Conte comigo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.